Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Meu nome é Paulo Sérgio e é um grande prazer estar fazendo esse vídeo para vocês. Independente de que vocês vão ouvir hoje, eu não tenho absolutamente nada contra nenhum governo, seja eles do governo atual Bolsonaro ou os anteriores. Eles fizeram o que eles sabiam fazer. Sou um estudante de ciências contábeis e adoro esta área, também adoro a área jurídica e acredito que nós brasileiros, por mais que as coisas estejam assim ruins, governos um brigando com o outro, havendo partidários contras e a favores, nós temos duas pernas, nós temos dois braços, nós trabalhamos por conta própria, independente se for o Lula lá ou algum outro tipo de governo, nós vamos ter que trabalhar de qualquer forma. Porém, o conhecimento é muitíssimo bom e o conhecimento que eu vou passar hoje para vocês é conhecimento no qual eu adquiri trabalhando e foi o melhor conhecimento que eu tive em toda a minha vida. Bom, falar um pouquinho sobre os combustíveis, porque os combustíveis estão caros, independente do que você ouviu, talvez essa seja uma das melhores explicações no qual eu vou passo a passo até você entender o porquê está tão caro. Então, independente do que vocês vão ver, lembrando, não é o governo totalmente, o governo estadual ou municipal totalmente o culpado disso tudo. O culpado é você, é eu, eleitor ou eleitores, os que votaram e os que não votaram. Por quê? Os que não votaram deixaram a escolha para aqueles que estão errados votar. Por outro lado, nós não sabemos se o nosso candidato realmente ia ganhar. Porém, o que nós não podemos fazer é deixar de ir votar, porque o nosso voto é importante. Não é importante só no dia da eleição, é importante depois, porque nós acabamos sofrendo pelas escolhas erradas que os outros fizeram, mas nós poderíamos ter mudado isso. Então vamos lá. Tem muitos amigos que diziam assim: Paulo, por que o valor da gasolina está tão caro? Por que o valor do etanol está tão caro? Eu ouvi falar que no etanol vai gasolina. Será que é por isso que está caro? Não. O etanol não está caro por causa da gasolina. A gasolina não está cara por causa do etanol. Agora vamos lá. Algumas pessoas falaram assim: Paulo, o meu carro é a álcool ou etanol, pode ser. Meu carro é etanol. Ele vai gasolina? Sim, vai gasolina. Se eu colocar mais gasolina, assim, se você colocar mais gasolina, você estraga o motor do seu carro. A gasolina está no etanol, você tem que voltar agora a sua mente no passado. Existia uma época aí no Brasil em que existia um carro somente a álcool. E numa época de frio, os carros a álcool tinham uma certa dificuldade em fazer combustão. E com isso, o motor ele pegava, porém tinha que esquentar, assim, até esquentar o tempo praticamente. Então, era até um absurdo isso. Descobriu-se que, que se colocar gasolina no etanol, o carro fazia uma combustão melhor, da mesma forma que foi a gasolina. E os especialistas, antes de ser etanol, tinham um elemento, um chumbo chamado chumbo tetraetila, que eles eram usados na gasolina. Quando foi descoberto, foi bom. O cientista falou que não tinha nenhum tipo de problema, porém ele mesmo ficou contaminado. Descobriu-se que o chumbo tetraetila ele causava
danos à saúde e até câncer. As pessoas ficavam contaminadas, principalmente os frentistas que tinham que ser afastados por diversos tipos de doença, principalmente câncer. Então descobriu-se que esse tipo de elemento ele enganava o sistema imunológico do nosso corpo e contaminava o corpo. Então foi retirado em 1980 e foi apresentado o etanol. É por isso que nós usamos etanol atualmente. Porém, o etanol que é usado na gasolina é o etanol que se usa nas bombas de combustíveis? Não, a verdade não é. Por quê? O etanol que está na gasolina chama-se etanol anidro. Esse etanol tem 4% de água, é 0,4% de água, ou seja, ele é praticamente puro. Em questão ao etanol que está na bomba de gasolina, ele é o etanol hidratado. Etanol hidratado. Qual que é a diferença desse hidratado para esse anidro? Enquanto esse anidro vai 0,4% de água, que é quase nada, esse hidratado ele vai 4% de água. Ele vai uma porção muito maior de água e cerca de 20% de gasolina. Então ele é um etanol 80%, a gasolina 73% e 27% de etanol. E a gasolina aditivada? A gasolina aditivada ela vai 25% de etanol e anidro. Compensa colocar etanol anidro todos os meses no seu carro? Você pode conversar com o especialista, porém, não. Você não precisa colocar todos os meses gasolina aditivada. Você pode fazer um mês, você coloca, ou seja, você pode colocar uma única vez gasolina aditivada, ficar 2 meses com gasolina comum e mais uma vez gasolina aditivada. Por que você tem que colocar, você é obrigado a colocar gasolina aditivada pelo menos 2, 3 ou 4 vezes por ano no teu carro? Porque a gasolina aditivada ela vai limpar os bicos, os componentes internos do motor do seu carro. Ele vai ficar muito mais limpo e você vai levar ele muito menos vezes para a oficina mecânica. Por que retiraram também esse chumbo tetratilo atila da gasolina? Não só por causa do catalisador da saúde, como também do catalisador. Ou seja, vamos colocar o real. Se você colocar apenas gasolina no seu carro, você acaba danificando o catalisador do seu carro. Seu carro vai rodar. Nossa, lógico que alguns especialistas vão falar assim, não, mas não estraga não. Eu não corro risco. Então, essa informação aqui, deixa assim no off. Mas o catalisador do seu carro, ele quebra com mais frequência. Então, entendemos aqui sobre a gasolina, etanol. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais. Petróleo. Temos a Petrobras, que é brasileira, certo? Que é um produtor de petróleo. Então, vamos entender por que os valores dos combustíveis estão realmente caros. A Petrobras, eles pagam diversos tipos de impostos. Impostos federais, estaduais e municipais. O que você não sabia? Para eles mandarem lá o barquinho lá para
fazer a perfuração e tirar o petróleo do fundo do oceano, eles pagam impostos federais, estaduais e municipais. Todos eles recebem para tirar. Quando eles tiram, que eles levam para a refinaria, eles pagam impostos para produzir. Depois que eles produzem o petróleo, lembrando, teve alguém, que eu não vou citar o nome, que falou que o Brasil é autossuficiente. Concordo, realmente é verdade. Porém, eu tenho que abrir umas aspas aqui. A refinaria mais moderna que nós temos no Brasil, os maquinários delas é de 1970. Esses maquinários, eles já são obsoletos. Por quê? De 1970 para cá, descobriu-se o pré-sal. E existe um grande problema com isso. O Brasil, ele pode se tornar autossuficiente, porém ele tem que fazer, o Brasil precisa fazer investimentos e melhorar as refinarias que estão aqui no Brasil. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, tem uma refinaria ali em São Bernardo do Campo, que eu não estou lembrado exatamente onde é. Temos outras refinarias no Brasil inteiro, Ceará. Então, assim, são refinarias que com os maquinários estão obsoletos, muito velhos. Então, esses maquinários, eles são bons para produzir petróleo quando é um petróleo pesado. Porém, o petróleo que nós temos aqui no Brasil, ele é muito pesado. Então, o que acontece? As empresas precisam exportar produtos, um petróleo mais leve, misturar com o petróleo brasileiro, para que as máquinas possam trabalhar direito, com mais facilidade. É por isso que o Brasil refina petróleo, porém não numa escala como outros países, não com os maquinários modernos como existe em outros países. O Brasil produz petróleo, refina petróleo, porém não é suficiente. O que tem que fazer? Tem que fazer investimentos nas refinarias no Brasil. Isto é uma verdade que a informação não chega para você. Por quê? Você não vai atrás. Você não quer saber. O que você quer saber é a gasolina estar pronta para o seu carro poder rodar. Porém, se você acha que a gasolina está cara e não quer saber como que é feito realmente, então, meu filho, você tem que realmente pagar e pagar sem reclamar. Porque você não tem direito de reclamar. Você tem direito de pagar. Paga. Você quer luxo? Pague. Então não reclame do valor. Não quer a informação verdadeira? Tá aqui, ó. Em 1970, voltando aqui, ó. Porém, como eu falei, para a Petrobras produzir, para tirar lá do fundo, a Petrobras pagou a concessão. Então pagou muito dinheiro para a concessão. Para outras empresas internacionais também pagaram as suas porções. E eles retiram petróleo pesado, eles refinam e trazem para o Brasil. Antigamente o Brasil tirava esse petróleo, mandava para fora, eles refinavam lá fora e voltavam para o Brasil. E é lógico, o valor ele vem absurdamente caro, praticamente igual ao que está hoje aí. Então esse petróleo do Brasil, que é muito pesado, muito denso, as nossas máquinas, elas refinam, só que demora para refinar. Então, enquanto assim, vocês não vão ouvir falar sobre isso. As nossas necessidades são infinitas. E os recursos são escassos.
Então, as nossas necessidades têm que ser para ontem, praticamente, porque existe urgência. As nossas necessidades são ilimitadas. Nós precisamos de nos modernizar, de aprender, e isto é ilimitado. Enquanto os recursos são limitados, são escassos. É exatamente isso que acontece com o petróleo. Os maquinários não dão conta. Então, o que o Brasil precisa fazer é mandar o petróleo para fora e esse petróleo volta refinado. Só que quando ele volta nesse valor barril internacional. Por outro lado, existe um outro problema. Você acha, se você produz uma coisa, um elemento, se você vende lá fora a um valor, você acha que você vai vender esse mesmo produto aqui no Brasil no mesmo valor? É lógico que não. Vamos pegar aqui, ó. É lógico. Isso aqui é um sabão caseiro. Isso aqui é um sabão de glicerina, para você ter ideia. Eu mesmo faço isso aqui. Eu faço, sabe por quê? Porque eu tenho dó do meu dinheiro. Eu uso os produtos, eu uso as coisas em casa, eu vou juntando essas coisas, não deixo assim aleatório em qualquer lugar. E uma certa época eu junto esses produtos e faço isso aqui. Isso aqui é o sabão, então eu não compro sabão. Isso aqui é sabonete. Eu junto os produtos e faço esse sabonete. Eu não gasto um sabonete. E é justamente isso que você deveria fazer também. Se quiser, eu ensino. Então, deixa eu aqui. Acontece que o Brasil, existe aqui a refinaria, porém, a forma de fazer, que as máquinas para fazer, é insuficiente para atender as demandas, que é muito grande. O brasileiro adora andar de carro, andar de moto, e isso não gera um trabalho tremendo para eles. Então o que eles fazem? Eles trazem petróleo de fora, junta com o petróleo brasileiro, faz uma mistura, colocam na refinaria e eles refinam. Então os barris que eles têm, que é feito aqui, eles precisam cotar em dólar. É exatamente assim. Então o problema de tudo não é só isso. Aí lembrando que quando eles entraram com a concessão para perfurar o pré-sal, tem outro problema. O pré-sal, o óleo de outras bacias aqui do Brasil é pesado. O petróleo que existe aqui no pré-sal, ele é leve. E o Brasil, como eu havia dito, o Brasil tem maquinário para produzir, para refinar petróleo pesado. Não tem máquina para petróleo leve. Então esse petróleo leve fica com quem a concessão? Só com a Petrobras? Não. Então vem uma outra empresa, ou a Petrobras tira o petróleo, leva para fora e já traz ele refinado. Porém, a Petrobras pagou para refinar, pagou em dólar. Então o barril ele vai vir em dólar. Com tudo isso, acredito que vocês estejam entendendo a situação. A Petrobras tem funcionários e eles pagam impostos federais, impostos estaduais e impostos municipais. São produtores, na verdade. Então eles refinam. Para eles refinarem, eles pagam os impostos também, principalmente PIS e COFINS, que são impostos federais. Eles pagaram lá antes, pagou aqui de novo. Agora o caminhão, eles colocam o petróleo lá no caminhão refinado e vai para as transportadoras, os distribuidoras, e dependendo de qual seja o nome, ou transportadora ou distribuidora. Quando o caminhão está saindo
da refinaria, eles precisam pagar os impostos estaduais, por causa do estado, os impostos municipais e fretes. Então chega na distribuidora, existem mais impostos. Existem os impostos COFINS, PIS, PASEP, frete, impostos estaduais e impostos municipais. Então saiu da distribuidora e vem para o posto de gasolina. Meu Deus do céu, é tanto imposto. Então vai de novo imposto. O posto, para se manter aberto, ele paga diversos tipos de impostos. Inclusive, estão dentro desses impostos estaduais, municipais, também tem o PIS, COFINS, e quando vai chegar para você, consumidor final, tem o ICMS. Então, sim, as empresas, nesse caso, elas estão praticamente pagando muito para que chegue até você. O que você não sabia? Vamos lá agora o que você não sabia. Praticamente, o dono do posto de gasolina não tira muito dinheiro. O dono do posto de gasolina, ele tem dinheiro? Tem dinheiro porque ele abriu a empresa. Só que ele não abriu a empresa sozinho. Então ele tem um custo com os funcionários. Ele paga, além do salário do funcionário, tem férias, 13º, e tem outros tipos de impostos federais que entra deles, o INSS e SPASEP também. Então assim, independente do que vocês pensem que o dono do posto de gasolina pode ter dinheiro, e na verdade ele não tem tanto assim como vocês pensam, não é tão lucrativo abrir postos de gasolinas aí no Brasil. Por quê? Os impostos que são acarretados nos valores das gasolinas, se vocês perceberem, se a gasolina está cerca de R$ 7 aí na sua cidade, você pode dizer que cerca de 3,5% é de imposto. Impostos esses que são atribuídos aqui antes de chegar nos postos de gasolina. Então assim, todos esses impostos juntos, eles precisam estar aqui. Então o que precisa fazer? Imposto único. Eliminar todos esses impostos aqui. Ou o governo escolhe entre cobrar esses impostos, a maioria já aqui, antes de a pessoa fazer, antes de o produtor fazer, tirar, ou eles cobram os impostos quando eles estão refinando. Então assim, tem que ter um imposto único para tirar todas essas taxas. Tudo isso aqui, ó. Então não é fácil. Se não é fácil, por quê? Vai depender de quem você vai colocar lá como presidente. Vai também depender de quem você vai colocar lá como deputado federal. Vai depender de quem você vai colocar lá como governador e prefeito. Então, agora vai ser essa próxima eleição de presidente, vai ser presidente, governador e deputado federal. Bom, depende de quem que você vai colocar lá. É muitíssimo importante. Se vocês colocarem o Lula, que seja um governador também do Lula. Se você colocar um governador lá que seja aí desfavorável ao governo Lula, você vai ter um problema muito sério, que é exatamente o que nós passamos hoje. Nós temos um presidente com uma bancada no qual ele precisou fazer um acordo com o Centrão. Então, não compensa fazer isso, pessoal. Vamos aprender a votar direito. Se for para levar o Brasil para merda, que leve direito. Então, vamos lá. Então, deu para entender isso. Eu acredito que essa forma que eu expliquei que seria o mais aplicável para o momento, para vocês poderem entender que não é só
a pessoa reclamar dos valores. Não é só pensar que vocês têm que pagar os impostos, que você paga no imposto. Você tem que pensar em quem que você vai colocar lá como presidente. Senador, governador, prefeito, deputado estadual, deputado federal e vereador. Todos eles são importantes para o Brasil. Porém, quem coloca eles lá é você, sou eu também. E o que todos eles precisam fazer? É lógico que vai chegar um que vai dar uma opinião, vai chegar outro, cada um vai ter o seu ponto de vista. Porém, o que ninguém chegou ao ponto, chamado de eu esqueci o nome da palavra que essa carta. Eu esqueci o que eu ia falar. Eu já tenho uma margem de lucro, chamada margem de lucro. Isso aqui, ó, margem de lucro. O que esses governadores, o que esses presidentes, o que os senadores, vereadores, os deputados precisam fazer? É fazer um acordo com as empresas grandes, seja elas refinarias, seja qualquer uma delas, não importa. Chamar todos os empresários do Brasil e conversar com eles. Conversar como homem. Não é fazer um grupinho só e acabou. Não, tem que chamar todos. Tem que chamar todos. Só olha, ou você está a favor do Brasil, ou você está contra o Brasil. Eu quero que você diminua a sua margem de lucro. Por quê? Uma empresa de automóveis, por exemplo, tem todos esses impostos aqui até o consumidor final, que é você. Então, você pagou todos, você ajudou a pagar todos esses impostos aqui. Por quê? Você tem dinheiro. E se você falar que não tem dinheiro, você é um mentiroso. Por quê? Se você pagou o valor do seu carro do jeito que ele está, sem reclamar de todos esses impostos, é porque você tem dinheiro. Então, você não tem o direito de reclamar, porque você já pagou. Então, vamos lá. Você tem que falar com esses caras aqui, que estão lá em cima, que eles têm mais contatos com esses empresários, e falar assim, olha, vamos diminuir a nossa margem de lucro, porque é enorme a nossa margem de lucro. A Petrobras lucrou aí cerca de 100 bilhões. Então, assim, é uma margem de lucro muito grande para estar lucrando 100 bilhões. Aí outros bancos lucraram aí cerca de 3 bilhões, 4 bilhões, num período em que poucos conseguiram muito mal comer um pedaço de carne. Então, o que precisa fazer? Um acordo para diminuir a margem de lucros dos empresários. Não vou falar dos pequenos, porque os pequenos já estão ganhando, acredito que não estão ganhando tanto. Porém, ganhar os médios e os grandes, porque se eles ganham, eles podem empregar. Então, o que deveria se fazer é justamente isso, e você tem que prestar atenção. Você tem que fazer a mesma coisa que acontecia no tempo da ditadura. Observar a situação e mudar agora na próxima eleição. E como eu falei, não sou contra nenhum, mas o atual está pior. Então, espero que vocês tenham entendido isso. Vejo vocês talvez no próximo vídeo. Muitíssimo obrigado. Dê o seu like se você gostar e dê o seu dislike se você não gostar. Essa aqui é a melhor forma de vocês poderem entender. Sou um homem simples e adoro a minha vida, adoro o Brasil, adoro os brasileiros. Tenho muitos amigos, não apenas aqui, como também em outros lugares do mundo. Então,
É um prazer imenso. E é lógico que esse vídeo aqui só foi para os brasileiros, mas outras pessoas de outras partes do mundo vão assistir. Eu tenho um carinho muito grande por todos e muitíssimo obrigado e até a próxima. Lembrando, eu mesmo faço os vídeos, eu mesmo faço gravação e para mim poder desligar eu vou ter que colocar a mão sobre a câmera e até a próxima. Um abraço.